Olá pessoal, tudo bom com vocês? Entre 1889 e 1930, o Brasil viveu a sua primeira república, também conhecida como República Velha, República Oligárquica ou República do Café com Leite. Talvez esse seja o nome mais conhecido. Por que tinha esse nome? Revezamento político na presidência entre São Paulo, produtor de café, e Minas, produtor de leite. Por isso, República do Café com Leite. O mundo faz sentido. Esse período ele foi marcado por uma grande desigualdade social. E essas desigualdades sociais acabaram gerando muitas revoltas. Entre elas, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, a Revolta da Chibata e o nosso tema da aula de hoje, a Revolta da Vacina. Oi? Isso mesmo, pessoal. Já tivemos aqui no Brasil uma Revolta da Vacina. Vamos lá? Hoje é dia de Revolta da Vacina. E aí, pessoal, na aula de hoje a gente vai tentar entender o que levou a população do Rio de Janeiro a se voltar contra o governo por conta de vacina. Será que é só essa a explicação? Provavelmente não, tá? Então a gente vai tentar entender agora o contexto da época, aqui nos nossos slides. Lembrando aí, pessoal, usem esse roteiro para estudarem, para fazerem suas anotações, ou printem a tela. De vez em quando eu tiro aqui minha imagem para vocês printarem a tela. No início do século XX, então 1901, 1902, o Rio de Janeiro era uma cidade muito suja. Então, toneladas de lixo se acumulavam. Então, o saneamento da cidade não era bom, o governo não era organizado. Então, a coleta de lixo era precária. Esse período ele é marcado por muitas doenças. Por exemplo, a epidemia de varíola. A cidade era infestada de ratos, de mosquitos. Esses ratos, eles transmitiam a chamada peste bubônica, que é, pessoal, a doença da peste negra, aquela que devastou a Europa lá no século XIV. Então, a cidade do Rio de Janeiro era uma cidade muito suja, infestada de ratos, mosquitos. Os ratos transmitiam a peste bubônica e os mosquitos transmitiam a febre amarela. Na época não tinha vacina ainda para ela. Além disso, a varíola. Essas doenças reunidas, elas matavam muitas pessoas. Em 1902, o presidente Rodrigues Alves assume o comando do país. E ele, atenção agora, a primeira palavrinha que vocês têm que ter muita atenção. Ele vai dar início a um processo de reurbanização da cidade do Rio de Janeiro. O que é isso? Você pega a cidade e vai fazer uma transformação, vai modificar a estrutura urbana da cidade. Essa modificação, atenção, ela vai ser inspirada em Paris. A Europa, ela vivia uma bela época, um período de crescimento, de auge econômico. Então, o presidente do Brasil ele vai buscar inspiração em Paris, na capital francesa, para reurbanizar a cidade do Rio de Janeiro. Lembrando, a cidade é infestada de ratos, mosquitos, lixo para todo lado. Para fazer isso, ele vai nomear o prefeito, Pereira Passos. Ele vai ser o prefeito do Rio de Janeiro e é ele que vai conduzir esse processo. Além disso, atenção a esse nome. Ele vai nomear o médico sanitarista Oswaldo Cruz, personagem muito importante aí da nossa história, para ser o diretor de saúde pública. Diretor de saúde pública. Então ele nomeou o prefeito, que vai ser responsável pela urbanização, e o Oswaldo Cruz, que vai tentar combater as doenças que alastravam a cidade nesse período. Aí vai ter início a reconstrução. As ruas foram alargadas, então as avenidas que eram estreitas foram alargadas, e começa ali o combate às doenças. Só que é o seguinte, pessoal, para alargar as ruas, para reurbanizar a cidade, era necessário retirar quem vivia ali. Então, o Rio de Janeiro ele é lotado de cortiços, moradias precárias, onde a população pobre, pagando aluguel ou tinha propriedade. Essas pessoas, aos poucos, elas foram sendo retiradas à força. Então, muitas famílias foram desalojadas e tiveram que procurar outro lugar para morar. Lembrando, pessoal, esse processo ele foi uma imposição, ele foi autoritário. Muitos cortiços, onde viviam famílias pobres, foram demolidos e as pessoas ficaram sem opção. Aí adivinha qual foi a opção? Marca do Rio de Janeiro. As pessoas que foram expulsas da área central, devido à reurbanização, vamos fazer uma cidade igual Paris aqui nos trópicos, tá? E as pessoas tiveram que sair da área central e procurar os morros, acelerando o processo de favelização na região. Então, lá no início do século XIX, esse processo de reurbanização acabou empurrando a população pobre para os morros.
Outra coisa muito importante, você começou a demolir, né, derrubar muitas casas na área central. Isso fez o valor do aluguel disparar. Então, como você tinha uma quantidade menor de casas disponíveis, o preço, o valor do aluguel aumentou. Isso prejudicava ainda mais a população pobre, que não tinha condições de pagar. Qualquer alternativa? Subir os morros, processo que ampliou a favelização do Rio de Janeiro nesse período. O objetivo das reformas era embelezar a cidade, deixar o Rio de Janeiro uma aparência parecida com Paris e acabar com as doenças, acabar com o lixo acumulado na cidade. Aí o que o governo fez? Olha só essa iniciativa do governo, que interessante. A cidade ela era infestada de ratos, então tinha rato para todo lado. O governo começou a pagar por rato. Então, por exemplo, o morador ele pegava um rato, aí levava lá para a autoridade de saúde pública e o governo pagava por aquele rato. É isso mesmo, pessoal. O governo pagou para não espalhar a peste bubônica. Algumas pessoas começaram a criar ratos, né? Ratos se reproduz muito rápido. Então começaram a criar para ganhar um dinheirinho extra. Então o governo teve que cancelar essa medida, mas chama atenção. Com o objetivo de incentivar a população a pegar os ratos, o governo começou a pagar por rato capturado. Uns espertalhões começaram a criar para ganhar um dinheirinho extra. A campanha de saneamento, pessoal, ela foi realizada com autoritarismo. E está em vermelho ali para vocês terem atenção. Não houve orientação, a população não foi esclarecida. Por exemplo, uma campanha educacional para conscientizar a população sobre hábitos de higiene, não jogar lixo nas ruas. Não, foi imposição. Tudo foi feito à força, sem orientação à população. E normalmente isso não dá muito certo. Tá? O médico Oswaldo Cruz, o que ele vai fazer? Ele vai determinar a vacinação obrigatória contra a varíola. Vacinação obrigatória. Lembrando, a varíola é um dos grandes problemas do Rio de Janeiro nesse período. Então, o médico Oswaldo Cruz, ele vai impor a vacinação obrigatória para todo brasileiro com mais de 6 meses de idade. Aí, olha só, era um período, né, pessoal, início do século XX, mostrar a perna, mostrar o ombro, isso não fazia parte daquela sociedade. Né? Short curto, por exemplo, não. Então, as mulheres, principalmente, elas teriam que mostrar o ombro, aqui, ó, para vacinar. E isso foi considerado uma atitude imoral. Aí, ó o pacote, ó, derrubando as casas dos pobres, expulsando a população para o morro. Uma vacinação obrigatória, as pessoas não foram orientadas, ninguém sabia o que era aquele líquido, então as pessoas eram obrigadas a tomar vacina, e tem a questão moral para a época. Vai mexer no corpo da mulher, vai ter que mostrar o ombro, para a época era um tabu. Então, tudo estava incomodando demais. As medidas autoritárias do governo, inclusive a vacina obrigatória. Aí você tem aumento de aluguel, aumentar o preço do bonde, até o bondinho aumentar o preço. O custo de vida do Rio de Janeiro aumentou demais. Aí vem essa vacinação obrigatória, a população já está desconfiada. Mas peraí, parece que eles estão querendo acabar com os pobres da cidade. O que será que tem nesse líquido? Não houve orientação. Então, todos esses fatores reunidos acabaram eclodindo ou causando a eclosão da revolta da vacina. Esse movimento, pessoal, ele ocorreu entre 10 e 16 de novembro de 1904. A população indignada saiu pelas ruas e começou a quebrar tudo. O governo ele invadia as casas, então eles iam passando. Os agentes de saúde acompanhados da polícia. Eles entravam nas casas e quem não queria tomar vacina era forçado a tomar. Então eles usavam a violência para vacinar as pessoas. Aí muita gente começou a resistir. Muita gente foi incentivada, inclusive alguns oportunistas queriam promover uma revolução, derrubar o presidente, por exemplo. Tá? Muita gente defendia, inclusive, a resistência à bala. Tá? Alguns militares apoiaram o movimento com a intenção de derrubar o presidente. Aí qual que foi o resultado de tudo isso? Cerca de 30 pessoas morreram, mais de 1.000 foram presas, elas foram despachadas lá para o Acre, para trabalhar na coleta de látex nas seringueiras. Tá? Então, pessoal, essa é uma revolta muito marcante do período. Mas ela foi causada mesmo pela vacina? Também. Mas percebam que ela foi o resultado de tensões sociais. O governo vem com um plano de modernização. Esse plano de modernização ele vai prejudicar demais a população pobre da cidade. Muitos vão perder suas casas, terão que mudar para os morros. Aí vem a vacinação obrigatória. A vacina obrigatória, as pessoas eram obrigadas à força a tomar a vacina. Então, quem não queria era forçado a tomar. As mulheres, né, tinham que mostrar o ombro. Então, o comportamento
moral da época não permitia isso. Aí aumento de aluguel, aumento do bonde, toda essa insatisfação acabou sendo refletida na revolta da vacina. Aí a população começou a quebrar tudo, o governo vai reprimir com violência, com certeza. Tivemos 30 mortos, 1.000 presos, muitos foram deportados para o Acre. Aí qual que foi o resultado? Dá uma olhada, o que o governo fez? A vacina deixou de ser obrigatória, então ela passou a ser facultativa. Mas aí a população foi orientada que era importante tomar vacina para prevenir as doenças. Certo, pessoal? Então, ó, essa foi a nossa primeira revolta aí da Primeira República, a revolta da vacina. Lembrando que hoje em dia a gente tem no Brasil alguns movimentos aí que pregam para as pessoas não tomarem vacina. Aí, lembrando, né, pessoal, com base na ciência, as vacinas elas foram muito importantes para aumentar a longevidade do mundo inteiro. Né? A prevenção, vacinas que previnem doenças, a gente, quando é pequeno, tem que tomar aquelas vacinas, elas foram muito importantes para aumentar a longevidade. Então, esses movimentos eles podem confundir as pessoas. Tá? Então, a informação é muito importante, a informação baseada na ciência sempre. Bom, pessoal, vimos a primeira revolta, a revolta da vacina. Aí teremos ainda a revolta da chibata, que é um outro movimento aí de contestação social. Né? Os marinheiros levavam chibatadas como punição, liderado por um almirante negro, né? o João Cândido. Teremos a Guerra do Contestado, que vai acontecer ali no Paraná, e teremos a Guerra de Canudos, né, de Antônio Conselheiro. Beleza, pessoal? Só que isso é assunto para outra aula. Lembrando, qualquer dúvida, mande a sua pergunta aqui pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Twitter. Ó a musiquinha. A propaganda de alguma coisa. Tchau. Vamos juntos construir a história.